Eu quero te convidar você a abrir sua Bíblia comigo. Hoje nós vamos fugir de Isaías e ir ao texto de Gálatas, capítulo 6. Gálatas 6. Amém? Gálatas capítulo 6. Só um pouquinho aqui. A partir do verso 1 diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si mesmo e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça-se participante de todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não os enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vede, com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esse vos constrange a vos circuncidardes, somente para não seres perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis, para se gloriar em vossa carne. Mas de longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia que sejam sobre ele e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor aplique a Tua palavra ao nosso coração, ao nosso entendimento. Dá-nos oportunidade de ouvir-te, ó Deus. Tu conheces as nossas fragilidades, nossos pecados. Tu conheces em quais áreas e aspectos a nossa vida precisa ser moldada, mudada. Eis-nos aqui, Senhor. Faz a Tua obra em nossas vidas, mas te suplicamos que o Senhor não nos deixe sair do mesmo modo como chegamos. Ajuda-nos. E no final de tudo, recebe a glória e o louvor, que é Teu, que é sempre devido a Ti. Te oramos, ó Deus, como Tua igreja, como Teu povo,
em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Bem, eu quero nessa noite tentar falar sobre um assunto que nos é conhecido, sobre a cruz de Cristo e a liberdade cristã. No início desse ano, nós tivemos aí um encontro de homens, um retiro de homens, e nesse retiro nós tivemos a oportunidade de falar exatamente sobre liberdade perfeita, e que essa liberdade só pode ser encontrada quando estamos em Cristo Jesus ou permanecemos em Cristo Jesus. A liberdade que nos é oferecida por Cristo, que nos é oferecida por Deus Pai, nos subordina a Cristo, nos tutela a Cristo. E o que significa ser subordinado, tutelado por Jesus? Significa dizer que nós já não pertencemos a nós mesmos. Significa dizer que nós já não somos donos da nossa própria vida. Nós agora somos de Cristo, como o próprio apóstolo fala nessa carta, Cristo vive em mim. Essa liberdade, libertação que encontramos em Cristo Jesus, sempre tende a nos levar a algo mais. A liberdade que recebemos em Cristo Jesus não é simplesmente, como alguns entendem, um chamado à individualidade. Algumas pessoas pensam ou confundem liberdade como o direito delas fazerem o que querem na hora que quiserem. Muitas pessoas chamam liberdade o fato delas, por exemplo, aquilo que o Gustavo começou falando, a vontade de escolher algo, azul ou preto, amarelo ou vermelho, preto ou branco. A liberdade, na verdade, é algo maior e melhor do que isso. E essa liberdade que nós recebemos de Jesus não é uma liberdade que nos condiciona, que nos leva ao individualismo. Não é uma liberdade que nos leva à libertinagem, a realizarmos os nossos anseios e desejos contra a boa vontade de Deus. Essa liberdade que nós recebemos de Jesus não é liberdade para vivermos independentes a Ele, independentes à vontade dEle, muito pelo contrário. A liberdade que dEle recebemos é um perfeito chamado à comunhão com os demais libertos, é um chamado à comunhão com o santo corpo de Cristo. Eu estava falando de Jesus para uma pessoa ontem e falando sobre voltar-se para Jesus, e ele me respondeu que ele não precisava voltar para Jesus porque, embora ele não estivesse na igreja, ele estava em Jesus. E eu respondi para ele: não, de modo nenhum. Aqueles que têm Deus por pai, precisa ter a igreja por mãe. Olha, é verdade que não é cristão todo aquele que está dentro da igreja, mas também é verdade que não é cristão aquele que está fora dela, aquele que vive fora da comunhão com os demais santos. Uma vez que nós somos libertos por Jesus, nós somos introduzidos no seu corpo, de modo que a perfeita ou a verdadeira liberdade nos leva à comunhão com os demais libertos. O capítulo 6 da carta de Paulo aos Gálatas, ele fala de certo modo sobre a justificação pela fé. Na verdade, é o que trata a carta de Paulo aos Gálatas, e ele termina apontando para essa vida de liberdade, que essa vida de liberdade implica, por exemplo, sermos semeadores da paz, do bem, auxiliar os fracos na fé. Isso é tão interessante, irmãos, que quando nós comparamos, por exemplo, a carta de Paulo aos Romanos e a carta de Paulo aos Gálatas, a estrutura da carta é a mesma. Depois de desenvolver a questão da justificação pela fé,
da libertação dos pecados, o que precisa fluir disso? Isso desemboca em quê? Deságua em quê? Deságua numa vida prática, deságua numa vida de serviço, numa vida de comunhão. Uma vez que Cristo Jesus desatou as amarras do pecado, Ele nos encaminha ou nos faz caminhar em direção à comunhão. Não há libertação das amarras do pecado que não envolva, comunhão com os demais libertos, comunhão com aqueles que, como eu, como você, foram libertos do pecado pelo sangue precioso de Jesus. Dessa forma, irmãos, a liberdade é, antes de tudo, um chamado à comunhão, um chamado à vida em comunidade. E isso é uma coisa preciosa, maravilhosa. Haja visto que nós somos atacados e bombardeados o tempo inteiro por uma cultura do individualismo, por aquela cultura do relativismo, que a verdade é aquilo que você quer que seja, o que tem que reger a sua vida é o que você sente, é o que você quer. Felizes são aqueles que só fazem o que querem. Felizes são aqueles que vivem a alimentar o seu próprio ego, a regar os seus próprios desejos. E quando nós olhamos para a Sagrada Escritura, nós aprendemos que essa liberdade conquistada por Cristo nos leva, é um chamado à comunhão, à vida em comunidade. É uma coisa que a gente precisa refletir sobre o papel e o lugar da igreja. Irmãos, esse também é um ponto que nós tivemos a oportunidade no começo do ano de falar com os homens. A igreja é um lugar de tratamento. A igreja é uma comunidade de terapia, e terapia intensiva. A igreja é um lugar onde os nossos pecados são tratados, sarados, onde aquelas questões das quais muitas vezes não temos coragem de tratar e enfrentar são desmascaradas. Confesse a você mesmo, irmãos, quantas vezes nós saímos de casa, depois de passarmos uma semana a cometermos pecados, mentindo, fazendo coisas contrárias à palavra, permitindo que a ira, que o rancor, que a raiva, que o descontrole tomem centralidade na nossa vida. E daí nós chegamos nesse lugar sem que ninguém, senão o Senhor, tenha conhecimento da nossa própria vida e nós sejamos completamente confrontados por Ele, completamente constrangidos por Sua palavra, a despertarmos em direção a ela. Quantas vezes temos o nosso pecado tratado e revelado aqui dentro, sem que muitas vezes ninguém se dê conta de que Deus está falando comigo, contigo. E nesse lugar, e nesse meio, nós somos tratados. Eu digo até, irmãos, coagidos a vivermos de modo digno do Santo Evangelho. O problema é que isso não é uma tarefa tão fácil. Porque embora sejamos alimentados, confrontados com os nossos pecados através da palavra, e muitas vezes quando chegamos aqui, sentamos nesse lugar, cantamos hinos a Deus, o nosso coração vai amolecendo, que nem o Jorge Camargo canta, amolece o meu coração. E isso de fato acontece, até muitas vezes sairmos desse lugar. Por isso, por essas e outras, que existem situações na nossa vida que nós temos que ter coragem, de que nesse momento onde há uma certa flexibilidade do nosso coração,
aonde há um certo amolecimento do nosso coração, nós também fazermos uma confissão e uma decisão por não cometermos os mesmos pecados. Por isso que muitas vezes nos é necessário fazer uma confissão naquela hora e falar: Senhor, isso é comigo e a partir de agora será assim. Do contrário, a gente se enquadra naquele modo de vida que uma vez precisando mudar algo na vida, fala: quando o ano começar, um novo ano, uma nova pessoa. Ou quando a gente quer começar uma dieta, né? Na segunda-feira, vida nova. Terça-feira, tudo do mesmo jeito. Existem questões na nossa vida, como, em especial, a nossa espiritualidade, que quando, nesse lugar terapêutico, somos confrontados, precisamos também confessar, tomar uma decisão de mudar, de tomarmos, de certo modo, posse de uma liberdade genuína e verdadeira, que implica uma mudança genuína e verdadeira, imediata. Pensemos, por exemplo, irmãos, que a igreja de Cristo recebeu o Espírito. É isso que nós temos em Gálatas 3:2. Essa mesma igreja nasceu segundo o Espírito. Gálatas 4:29. Essa igreja é convocada a andar no Espírito. Gálatas 5:16. A ser guiada pelo Espírito. Gálatas 5:18. Essa igreja de Deus, uma vez que recebeu o Espírito, que nasceu segundo o Espírito, que anda no Espírito, que é guiada pelo Espírito, deve produzir frutos do Espírito. Gálatas 5:22. Haja visto que ela vive no Espírito. Gálatas 5:25. Mas é interessante notarmos que essa igreja, que recebeu o Espírito, que nasceu no Espírito, que anda no Espírito, que é guiada pelo Espírito, que produz frutos do Espírito, ainda não está no céu. Ainda há em nós, na igreja do Senhor, uma terrível possibilidade de queda, de fracasso, de pecado. Fomos libertos da condenação do pecado, do poder do pecado, mas ainda estamos na presença do pecado. Ainda há pecado diante de nós. Estamos sujeitos à fraqueza, à queda, e é nesse contexto, irmãos, que a igreja é uma comunidade de tratamento, de terapia. O texto dessa noite, ele lança luz exatamente sobre isso. Quando, depois de tratar sobre a justificação, Paulo fala de um auxílio mútuo e da responsabilidade que cada um de nós temos. Devemos assumir a nossa responsabilidade pessoal como cristãos, membros do corpo de Cristo, mas também devemos auxiliar uns aos outros. E é isso que eu quero tentar tratar com você aqui no capítulo 6 de Gálatas. Ele começa dizendo assim no verso 1: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de brandura, e guarda-te, para que não sejas também tentado. Nós passamos aí coisa de um ano fazendo exposição
do Sermão do Monte, dando branco, do Sermão do Monte, falando sobre, passamos um tempo tratando, desenvolvendo as bem-aventuranças. E uma das bem-aventuranças que nós abordamos e tratamos em uma única exposição foi para falar sobre os pobres de espírito. Nós temos ali uma advertência que esses pobres de espírito são aqueles de espírito brando, manso. Isso também nos encaminha a um chamado à misericórdia. O mesmo texto lá de Mateus 5 fala que felizes são os misericordiosos. Esse versículo do capítulo 6 de Gálatas, ele poderia ser facilmente conectado com o texto das bem-aventuranças de Mateus 5. Na verdade, esse aqui é um texto que diz algo muito valioso e muito importante para a nossa reflexão, irmãos. Ele nos ensina que nós devemos ajudar aqueles que espiritualmente possam estar precisando de ajuda. Devemos ser braço ou ombro para aqueles que espiritualmente estão precisando de auxílio. Na verdade, aquilo que eu disse, se você olha para o texto de Romanos e para o texto de Gálatas, tu tem uma estrutura muito semelhante. Os últimos capítulos de Romanos, Paulo está lá dizendo: vocês que são fortes devem suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a si mesmo. O que ele está dizendo aqui é mais ou menos isso. Os que são fortes devem cuidar dos fracos. Irmãos, se alguém é surpreendido em alguma falta, vocês que sois espirituais, corrijam-os com espírito de brandura. É interessante, irmãos, que a carta de Paulo aos Gálatas é uma carta que combate um desvio teológico muito sério e crescente dentro da igreja na Galácia. Essa igreja tem sido cooptada por ensinos judaizantes. Eles estão, de certo modo, abandonando o evangelho e apegando-se a um outro evangelho que, na verdade, não é evangelho. Estão, na verdade, como ele aqui termina essa carta, o que está acontecendo é que muitos estão aderindo aos ritos judaicos com medo da perseguição por causa da cruz de Cristo. Eu, quando chegar nisso, eu faço as devidas considerações. Então, dessa forma, é muito natural entre os judaizantes se colocarem numa condição superior aos demais, não amando, não abraçando, não ensinando, mas, por exemplo, como o fariseu e o publicano, se colocando numa condição diferente daquele, na posição diferente daquele que não é tão religioso quanto ele, tão espiritual quanto ele. Então a gente não pode nem dizer que quando Paulo fala vós que sois espirituais, que esse seja um elogio da parte do apóstolo. Possivelmente, Paulo está usando de um certo tipo de sarcasmo aqui, para com aqueles que estão abandonando a fé e apegando-se a métodos judaizantes, e dizendo o seguinte: vocês que são espirituais não deveriam proceder de tal maneira, mas dessa maneira aqui, porque é assim que procedem os espirituais. Os que de verdade são espirituais agem com espírito de brandura, jogando bálsamo e óleo sobre a ferida, não o contrário. E aí ele termina esse primeiro versículo dizendo: e guarda-te para que não sejas também tentado. Parafraseando com outro texto, dizendo o seguinte: você que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Você que vai tratar de tirar o cisco do olho do teu irmão, cuide para que não entre uma trave no seu. Você que vai cuidar da espiritualidade da vida do seu irmão, cuidado
para que você não caia naquilo que desaprova. Então isso é de grande valor, irmãos. Haja visto que o apóstolo ele está nos ensinando que os espirituais devem proceder em direção ao cuidado mútuo, a partilha, de comunhão, de cuidado uns dos outros. E os mesmos espirituais devem cuidar-se para que não sejam enganados, tentados, caindo naquilo que reprovam. Diz o verso 2: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Imagine que, uma vez que nós fomos libertos por Cristo, nós que desfrutamos de uma liberdade plena, não somos largados à nossa própria vontade. A nova vida que nós recebemos da parte de Cristo, a verdadeira liberdade, nos conduz à comunidade, à unidade, olhar para a dor do outro, o sofrimento do outro, a necessidade do outro. O que a Escritura está nos dizendo é que nós devemos levar o fardo uns dos outros. E veja, irmãos, nós não temos aqui nesse texto um ensino. Eu tenho que ter cuidado para colocar isso aqui, porque esse não é um ensino ao assistencialismo barato. Isso não é um ensino a um tipo de paternalismo, um tipo de, olha, a gente tem que estar aqui, carregando quem não quer andar no ombro. Quem tem perna para andar tem que andar. Quem tem braço para trabalhar tem que trabalhar. O chamado aqui de levar os fardos uns dos outros é ajudar exatamente nas debilidades e fraquezas que o nosso irmão possa estar enfrentando. Eu acho que a gente entende isso muito bem. Claro que se introduzirão no nosso meio pessoas que não querem andar com as próprias pernas, querem ser carregadas. E muitas dessas pessoas cruzaram as nossas vidas, que estão dentro da igreja para receberem privilégios, para se aproveitarem da bondade, da generosidade dos irmãos. E quem não quer andar, não ande, fique parado, nós avançaremos. A gente não tem que estar carregando preguiçoso no ombro. Charles Spurgeon dizia que essa é um dos piores tipos de criatura, o preguiçoso. Se você lidar com preguiçoso, é melhor nem se aproximar dele. Conselho simples para os simples. Spurgeon trata a preguiça como uma praga. Não é esse tipo de pessoa que Paulo está nos apresentando aqui. Se alguém que quer andar escorado nos ombros da igreja, por preguiça de andar, a gente solta ele. Você tem perna, ande. Você tem braço, use-o. Você tem cabeça, pense. Você está sofrendo, está com dor, a gente está aqui para lhe ajudar, para carregar o seu fardo com você, caminhar do seu lado. Mas não é função da igreja manter de maneira nenhuma um padrão de assistência social que descarte a necessidade, por exemplo, de cada homem assumir o seu papel e responsabilidade com a sua própria casa. A igreja não é chamada assistência social. A tarefa da igreja não é promover assistência social, é pregar o evangelho.
é anunciar Cristo crucificado. E dentro do processo, auxiliar quem precise de ajuda, de auxílio, de assistência. Jesus não disse em nenhum momento que nós fomos colocados no mundo para resolver o problema da pobreza. Mas o Evangelho resolve o problema da preguiça. Certa feita, um pastor reformado aqui no Brasil, e eu concordo plenamente com o que ele disse, número, gênero e grau, né? Ele falou que o calvinismo nos suscita uma vida de riqueza. O calvinismo aponta para a prosperidade, e é verdade. O calvinista sabe que ele vive para a glória de Deus, de maneira que tudo que ele faz, onde ele coloca a mão, ele tenta fazer com toda a intenção e fervor no coração, porque ele sabe que o que ele faz é para a glória de Deus. Então é natural que ele seja o melhor funcionário de uma empresa. É natural que ele faça a história por onde ele passe. E ele atribua a Deus a glória e a vitória de sua vida. E isso consequentemente suscite na vida dele reconhecimento, prosperidade. Isso não é contraditório. Um calvinista preguiçoso, ele não sabe nada de calvinismo. Portanto, Paulo fala: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Esse levar as cargas, é através disso que cumprirmos a lei, é exatamente aquilo que ele nos ensina, que como cristãos devemos amar uns aos outros, suportar as debilidades uns dos outros, auxiliar no crescimento e na edificação uns dos outros. O verso número 3 diz assim: porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Uma questão de nós entendermos o verso de número 3. Quando nós olhamos para o verso 2, e Paulo fala: levem as cargas e assim cumprireis a lei de Cristo. Se alguém pensa ser alguma coisa, julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Uma coisa a gente precisa entender como nosso dever dentro da igreja de Jesus. É nosso dever dentro da igreja servir e amar uns aos outros e trabalhar para a edificação mútua da igreja. A edificação da igreja, o florescimento da igreja, não é a edificação ou as construções materiais que nós realizamos aqui dentro. É o espiritual das pessoas que se reúnem aqui dentro. Então nós, como parte do corpo de Cristo, devemos trabalhar para edificação uns dos outros. E carregar, claro, os fardos e dores uns dos outros. E esse, irmãos, é um dever coletivo. Essas cargas precisam ser levadas coletivamente. Não é tarefa do pastor, presbítero, diácono ou apenas de alguns oficiais da igreja. É tarefa de todos nós carregarmos os fardos uns dos outros. Daí, ele fala: se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. O que Paulo, ele quer nos ensinar aqui, irmãos? O nosso terrível inimigo, Satanás, ele trabalha para nos fazer pensar e sentir
que nós somos mais do que somos. Ele muitas vezes trabalha e quer nos fazer pensar e sentir que nós somos ou podemos fazer certas coisas, desfrutar de certas coisas, que nós podemos ser tudo aquilo que queremos ser. Um autoexame falso, ele leva a um autoengano. Se você não se vê através do Evangelho, toda análise que você faz de você é defeituosa. O verbo enganar, ele ocorre pouquíssimas vezes no Novo Testamento. Alguns comentaristas dizem que, na verdade, esse parece ser o único lugar que o verbo enganar aparece no Novo Testamento. E o verbo enganar aqui significa iludir a si mesmo, significa enganar a própria mente. O apóstolo, então, nesse caso, ele nos dá a entender que qualquer crente que alega ser alguma coisa está enchendo a sua mente de fantasia, de mentira, de auto-engano. Por isso, irmãos, um dos grandes perigos do confronto aos que tropeçam é nos dirigirmos a eles com arrogância, como faziam os fariseus. Por exemplo, arrotando a nossa pretensa santidade, superioridade. Nada é mais contrário à santidade do que um coração orgulhoso. O legalista, ele tende a diminuir a imagem do outro a fim de melhorar a sua perante Deus e os homens. Lembremos do fariseu: eu não sou como ele, eu não faço o que ele faz. Olha, eu vivo assim, assado. Ele, eu já não posso dizer. O publicano diz: tem compaixão, misericórdia de mim, porque sou pecador. Irmãos, é interessante que nesse verso 3, entra aqui em cartaz um certo teatro de alguém que corre o risco de se debruçar sobre o cisco do olho do outro e não tomar conhecimento daquilo que tem no seu próprio olho, na sua própria vista. Jesus condenou aquele fariseu que se julgou melhor do que os demais homens. Ele também desmascarou os fariseus que queriam apedrejar uma mulher que foi apanhada em adultério. A igreja de Laodiceia foi reprovada quando deu nota máxima a si mesmo, estando em uma situação muito precária diante de Deus. O que nos faz ternos e generosos, irmãos, humildes e mansos, compassivos e prestativos para com os demais homens, é o fato de nós nos darmos conta de que não somos nada. O que eu estou dizendo é: nós serviremos as pessoas com generosidade, com humildade, com mansidão, seremos compassivos, prestativos, quando reconhecermos a nossa própria debilidade, a nossa própria fraqueza, de que aquele pecado que o nosso irmão caiu, tropeçou, é o mesmo pecado que poderia ter nos derrubado e levado ao fracasso também. Porque, de certo modo, um coração que não reconhece diante de Deus quem é,
quando se vê diante de um pecado, ele olha com orgulho, com arrogância e diz: eu não faria. Aquele que mira a si mesmo no espelho da conduta, irmãos, de uma outra pessoa, se contempla sempre de maneira favorável. Aquele que quer se ver através da conduta de outra pessoa, ele sempre tem uma visão positiva de si. Mas nós precisamos de lembrar que nós não medimos a nossa vida através da conduta de outras pessoas. Nós não medimos a nossa vida através da conduta de outros homens. Em vez disso, irmãos, nós devemos contemplar a nossa vida no espelho da lei do Senhor. Devemos contemplar a nossa vida olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Não é correto e nunca será comparar-nos com aqueles que caem, que tropeçam. Os olhos daquele que foram libertos por Cristo se voltam para Cristo. Dessa forma, irmãos, aquele que julga ser alguma coisa não sendo nada, ele só engana a si mesmo. E veja, nós vivemos numa cultura do auto-engano. Tem uma obrazinha do Eduardo Janetti que tem esse título, né? Auto-engano. Nós vivemos na cultura do auto-engano. E o mais estranho de tudo isso, irmãos, é que as pessoas têm prazer em se enganarem. Elas têm prazer em construir uma imagem diferente daquilo que realmente são. Talvez você se recorde de algo que eu falava, se eu não estou aqui esquecido, domingo passado, de que quando você pergunta quem a pessoa é, na maior parte do tempo, das vezes que essa pergunta é feita a alguém, as pessoas não estão dispostas a olhar para a sua própria alma, olhar para o seu próprio coração e confessar o que são. Já viu entrevista de emprego como acontece? Cite um defeito. Perfeccionista. Essa pessoa está dizendo, não tem um defeito. Por quê? Irmãos, falar de si não é uma tarefa fácil. Olhar para dentro de si não é uma tarefa fácil. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não vai conseguir olhar para dentro de si, vivendo a vida que na maior parte do tempo você vive. Não vai. Você não vai conseguir olhar para dentro de si, se vendo como vítima do mundo, vítima das circunstâncias, colocando a culpa daquilo que você é, né? Porque é uma forma muito fácil de escapar de quem nós somos. Ah, eu sou assim por causa da minha mãe. A minha mãe, uma criação que eu tive, meu pai. Não, eu sou assim porque isso é uma forma, não é nem somente de transferir responsabilidade, mas é uma forma de escapar da realidade do próprio coração. Isso é auto-engano. E se você não consegue adentrar, olhar para dentro de si e enxergar quem você realmente é muito difícil auxiliar aqueles que em debilidade se aproximam de você.
É muito complicado, irmãos, muitas vezes desfrutar de um contentamento da graça de Deus, haja visto que a gente pensa não precisar dela tanto assim. É mais ou menos assim: olha, Senhor, eu quero que a tua graça me inunde, e quando essa graça vem sobre nós, nós queremos que ela atue somente no alpendre, na varanda da nossa casa, da nossa vida interior, ou no máximo que ela passe pelos umbrais da porta, mas que ela não penetre nos cantos de intimidade do nosso lar, dessa casa. Aquele que pensa ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. O interessante é que ele fala assim no 4: mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. A palavra prove aqui no grego, dokimazeto, significa fazer um exame apurado sobre quem é. É interessante, irmãos, que Paulo fala: olha, se você se coloca numa condição diferente da qual você é, você se engana a si mesmo. E por isso mesmo, cada um prove o seu labor, cada um examine o seu trabalho, cada um examine a sua vida. E aí você vai saber quem você realmente é. Você vai saber o que realmente há no seu coração. Você vai saber o que realmente Cristo fez em você. E aquilo que possivelmente não foi mudado na sua vida. Eu volto a uma questão do auto-engano, irmão. O auto-engano, esse sentimento, esse modo de vida, é o modo de vida vigente no nosso tempo. Romanos 1 fala que Deus entregou o homem à sua própria disposição mental, que o homem vive em rebeldia, em rebelião contra Deus. Ele ama a criatura e rejeita o Criador. E esse homem que está em rebelião contra Deus, que ama a criatura, rejeita o Criador, que vive a sua própria disposição mental, ele acha-se livre, ele acha-se pleno, ele acha-se sábio. É verdade que ele acha-se mais 1 bilhão de coisas. Somente por Cristo e aquilo que dele recebemos, irmãos. Eu penso que de maneira ilustrativa, Cristo, quando entra em nossa vida, ele destranca portas, fechaduras do nosso interior, que sem essa presença irradiante, gloriosa dele em nossas vidas, esses seriam compartimentos que nós jamais entraríamos. E é por isso que eu quero dizer uma coisa a você, meu amado irmão, minha amada irmã, de que uma vez que Cristo entra em nossa vida, existem amarras na nossa vida que precisam ser desatadas. Não é possível que, como cristão, a gente se deixe dominar por esse psicologismo do mundo e vivamos afetados ainda por coisas do passado, carregando fardos do passado. Precisamos lembrar que nós chegamos a Cristo cansados e sobrecarregados, e o que Ele fez por nossas vidas nos aliviou,
tirou fardos e sobrecargas de nossos ombros, ou ele não fez isso. Porque se ele não fez, irmãos, ele não é quem ele é. Ele não morreu como ele disse que morreu, ele não verteu o sangue dele como ele disse que verteu. E ele não somente nos libertou de cargas e sobrecargas, porque foi isso que ele disse: vinde vós cansados, sobrecarregados, a promessa é: eu vos aliviarei. Os anos passam, e a gente está carregando fardos e malas e coisas desnecessárias, choramingando pelos cantos, como se Cristo não tivesse morrido por nós. De modo que, ele fala: venham, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Irmãos, se a gente não crê nisso, rasguemos a Sagrada Escritura. O diabo faz promessas mentirosas, afinal, ele é o pai da mentira. E nós, a quem servimos? O pai da mentira? Servimos ao Deus vivo, ao Deus que encarnou-se, se fez homem, habitou entre nós, levou os nossos fardos, os nossos pecados e cravou-os na cruz. Desceu de lá morto, foi sepultado, mas ressuscitou para a glória de Deus. E para que, irmãos? Para que vivamos no mundo cheios de cargas e sobrecargas na alma, para que a nossa alma não tivesse paz, para que nós vivêssemos pelos cantos e invadidos por essa cultura louca e doentia. Não, absolutamente não. Quanto ao que temos no texto, irmãos, precisamos crer no que Cristo fez por nós. E Ele, naquela cruz, nos libertou do império das trevas, da condenação da morte, do inferno. É verdade que nesse mundo teríamos aflições, mas Ele também nos disse: ânimo. De modo que, segundo a Escritura, irmãos, a gente não tem espaço para retroceder, não. Segundo a Escritura, a gente não tem espaço para loucura, não. A gente não tem espaço para retrocesso, não. Segundo a Escritura, não. De modo que cargas, sobrecargas, aflições, angústias devem ser lançadas nele. Precisamos crer em quem servimos. Irmãos, uma coisa que eu aprendo com Paulo, que eu aprendo com Jesus, que nós lemos lá a história dos heróis da fé, e aprendemos com os grandes, aqueles que a Cristo têm, tudo possuem, tudo têm. De modo que as circunstâncias e as adversidades da vida não nos param. Irmãos, lançando fora o orgulho, a altivez, que isso deve ser tirado de nossas vidas, nós vivemos no mundo com uma certa confiança que ninguém entende. Nós vivemos no mundo dispostos a algo que ninguém compreende. Nós lutamos, por exemplo, para não enfrentarmos uma terrível crise nesse país. Mas se isso acontecer, nós estamos em Cristo, sempre. Cristo cuidará dos seus, zelará pela sua igreja, cuidará do seu santo rebanho, como sempre o fez. De maneira
que de certo modo, enquanto as pessoas estão desesperadas e angustiadas, nós estamos sempre ancorados em Cristo. Porque a nossa ira, as angústias e preocupações com as coisas do mundo não promovem a glória de Deus. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. E essa palavra de Paulo é como se ele estivesse falando assim: olha, prove quem você é, daí você pode reconhecer o que você é, e não reconhecer quem você é a partir do outro, o que é muito mais fácil, né? Olha, eu não sou como ele, o que isso quer dizer? Nada. Você pode não praticar isso como ele, mas você é um terrível pecador como ele. Porque cada um levará o seu próprio fardo, cada um dará conta de si, é isso que ele está dizendo. E aí no verso 6, 7, aquele que está sendo instruído na palavra, faça-se participante de todas as coisas boas com aquele que o instrui, mas não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Parece que o que Paulo está tratando aqui, fazendo um comparativo, é que se na parte do versículo 1 ao versículo 5, ele fala dessa responsabilidade, dessa liberdade que leva uma responsabilidade para com o rebanho, para com o corpo, aqueles que são auxiliados, socorridos, aqueles que são abençoados através dessa comunhão, devem participar daquilo que receberam com essa comunhão. Certamente você já viu isso acontecer, né? As pessoas que adentram ao rebanho, comem, bebem, se alimentam, são socorridos, e na hora que os ferimentos estão sendo sarados, eles passam a gozar da vida sem se dar conta daquilo que receberam, e sem participar da necessidade de outras pessoas que agora, como eles, estão precisando. Já viu isso acontecer? Eu já vi muitas vezes. Irmãos, ore por mim. E aí a gente se propõe como igreja a orar. E na hora que alguma outra pessoa, ele é abençoado e cresce, enfim, Deus o socorre, e na hora que uma outra pessoa pede ajuda, irmãos, ore por mim, ele nenhuma só vez na sua vida dobrou o joelho para orar em favor desse irmão. Triste, né? Mas as pessoas fazem isso. Estou orando, tá nada. Deus não se zomba. O que você semeia, você colhe. Lembra disso. Olha só. O que semeia para a própria carne, verso 8, da carne colherá corrupção. Mas aquele que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Aquele que semeia para a carne, da carne colherá. Aquele que semeia para o Espírito, do Espírito colherá. Aquele que semeia para a carne, colherá ruína. E aquele que semeia para o Espírito, vida eterna. Eu gosto muito, irmãos, desse verso 9, desse verso 10. O verso 9 fala: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos,
se não desfalecermos. É possível cansar de fazer a obra. É possível. Irmãos, a gente cansa, mas a gente não pode se cansar. Você ajuda, você ensina, você acolhe, você trata. Deixa eu dar um exemplo pastoral. O trabalho de um pastor é lançar tinta em um quadro invisível, que sabe, se lá Deus, quando essa imagem vai ficar nítida para o mundo. Então, todas as vezes que ele está a orar pela igreja, a preparar-se para servir a igreja, para alimentar a igreja, ele está ali compondo uma paleta de tintas, e aqui em cima ele joga essa tinta na tela, dá as pinceladas na tela, numa tela invisível, numa tinta de cores que ninguém vê. E algumas dessas telas não vão dar em nada. E alguns frutos vão aparecer depois de muito tempo. E diga você, se você não sente a mesma coisa. Uma das coisas mais difíceis que nós, seres humanos, temos dificuldade de lidar é com ingratidão. Ou não é, irmão? Ou é bom fazer o bem quando você recebe pedrada? É bom falar a verdade quando lhe caluniam? É bom fazer o bem quando levantam insinuações sobre você? Não, não é. Não é fácil. Quantas vezes você se relaciona com uma pessoa, seja um filho, um parente, um amigo, que você faz o bem e fala: parei. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, está de brincadeira. Não é possível. A gente se cansa de ajudar. A gente se cansa de fazer o bem. E às vezes vem aqueles para nos ajudar. Olha, e é bem a 3ª vez aí que essa pessoa faz isso, hein? Olha, eu queria aqui só te ajudar com uma coisa aqui, que olha, você sabe, né, que já viu. Pois é. E a gente vai se fadigando de fazer o bem, de ajudar, de cooperar, de auxiliar. De maneira que chega uma hora que a gente fala: tá bom, chega, já dei a minha parte, já fiz lavei as mãos, vai Pilatos. Entreguei a Deus. Loucura. Eu imagino que se minha mãe tivesse feito isso, irmão, imagine, entreguei a Deus esse menino, dá trabalho demais, e eu dava. Ô menino, para me arrumar problema. Imagine. Não nos cansemos de fazer o bem. Irmão, o fruto do bem plantado pode não vir pela vida de quem você plantou, mas virá do Senhor. O fruto do bem plantado pode não vir através daquela pessoa que você tanto auxiliou e ajudou, mas virá do Senhor. Ele fala: porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então,
não retroceda, não desanime, não deixe de fazer aquilo que Cristo lhe chamou para fazer, lhe salvou para viver. Diz o verso 10: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. A todos, mas em especial aqueles pelos quais Jesus morreu. Não é apenas pecado cansar de fazer o bem, irmãos, mas também negligenciar a nossa responsabilidade para com todos e os da família da fé. Que Cristo Jesus escancar o nosso coração e entendimento em direção à sua vontade, nos fazendo entender que uma vez libertos pelo sangue de Jesus, temos de viver nova vida, temos que desfrutar de liberdade, de contentamento no Senhor, liberto das amarras, das cargas e sobrecargas que outrora nos oprimiam. Levantemos a cabeça e caminhemos em direção ao Senhor. Ele é bom e a sua misericórdia não tem fim. Vamos orar?